Já parou pra pensar como que uma máquina de mais 100 toneladas consegue voar? Pois é, nesse vídeo eu vou tentar explicar, porque é muito enrolado na verdade. E existe um monte de explicação na internet que são erradas. Então não cai qualquer explicação simplesinha da internet aí não, porque não é um negócio simples. Mas eu vou tentar resumir da melhor forma possível e eu vou falar também quais são essas explicações erradas para vocês ficarem ligados aí. E eu vou tirar essas informações de uma palestra de um cara chamado Doug McLean, lá na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Tá em inglês aí pra galera que manja, mas não sei se a legenda do YouTube funciona. Tenta assistir lá porque é muito maneiro. E esse cara, ele é PhD em ciência aeroespacial. Ele não é nem engenheiro aeroespacial, ele é um cientista aeroespacial. E ele tem um livro também sobre o assunto e ele já trabalhou na Boeing. O cara é sinistro demais. E tem um segundo link que eu vou deixar também, que é uma palestra no MIT, que é um pouco mais simples a explicação, e é essa que eu vou tentar explicar pra vocês. Mas o motivo do porquê que o avião não voa, eu vou tirar do cara, hein? Vou fazer um mix aqui, pra vocês terem uma noção geral aqui do porquê que o avião voa, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal também pra receber as notificações aqui, ativa o sino, sei lá, cara. E compartilha com um amigo pra ver se o canal cresce, pra vocês ficarem por dentro das curiosidades de maneira sobre ciência, beleza? E segue lá no Instagram, @canaloráculo, porque lá eu consigo atualizar com mais frequência, tem mais conteúdo também, então segue lá. E bem, galera, eu comprei esse avião aqui Xing Ling baratinho para tentar ilustrar algumas coisas e vamos lá. Basicamente são 4 forças aqui que atuam no avião. A força que faz ele para frente, que é o empuxo, a força que puxa ele para trás, que é o arrasto, o peso dele que faz ele cair, que é o peso da gravidade, obviamente, né? E a força de sustentação, que faz ele subir, beleza? E essa que é a mais difícil de explicar. E para conseguir explicar isso, eu vou ter que mostrar para vocês um corte da asa do avião, que é a seção transversal, esse desenho que vocês estão vendo aí, beleza? Isso aí chama seção transversal da asa. E para ilustrar, eu cortei a asa desse avião aqui, ele é baratinho para ficar tranquilo. Para vocês verem, ó, esse desenho da tela aí, é isso aqui na verdade, ó, é como se você estivesse vendo de frente aqui essa asa cortada, dá para enxergar aí? Só que esse avião aqui ele é muito vagabundo, a asa é fininha, né? O avião de verdade ele tem a asa mais gordinha assim, beleza? Ela é mais cheia. Mas acho que dá para entender agora aí, mostrando assim, que isso que eu vou falar para vocês. Por que isso é importante? Porque eu preciso mostrar o fluido passando, no caso o ar, né? O ar não é um fluido, já vou falar melhor. O ar passando por cima da asa e por baixo da asa. Basicamente é isso aí que faz o avião voar. Então, como eu disse, o ar não é um fluido. Já adiantei isso. A matéria que estuda isso na faculdade chama mecânica dos fluidos. Eu cheguei a estudar isso na engenharia civil, mas na engenharia civil não vai tão a fundo. E muitos conceitos da mecânica dos fluidos são entendidos de forma errada, né? E eu vou começar já com essa explicação. A explicação é mais comum do porquê que o avião voa, que está errada. E ela vem de uma conta da mecânica dos fluidos que chama princípio de Bernoulli, que é essa equação que vocês estão vendo na tela. Não precisa saber cada termo aí não, só entenda o seguinte, que a velocidade do escoamento de um fluido, e o ar é um fluido, muda a pressão dele, só isso. Guarda isso na cabeça. Então a velocidade com que o ar escoa vai mudar a pressão dele, a pressão total ali do sistema, beleza? E a explicação errada mais comum é a seguinte, de que o ar ele vai passar nessa seção da asa aí, que eu já mostrei para vocês, ele vai dividir, uma parte vai para cima, outra parte vai passar por baixo. E segundo essa explicação errada, o desenho da asa é o que faz ele voar, ou seja, a parte de cima da asa ela é mais curvada, então o ar que passa por cima ele tem que percorrer uma distância maior do que o ar que vem por baixo da asa, entenderam? E existe uma interpretação errada de que o ar, quando ele se divide, ele vai se encontrar ao mesmo tempo lá no final da asa. Então, só que como o ar de cima vai percorrer uma distância maior do que o ar de baixo, ele tem que vir mais rápido. Ele tem que ter uma velocidade maior para ele se encontrar ao mesmo tempo com o ar que veio por baixo. E como eu mostrei para vocês, quando a gente muda a velocidade do escoamento, muda a pressão. Então esse ar mais rápido, ele vai ter uma pressão menor na parte de cima da asa e o ar que está mais lento por baixo vai gerar uma pressão maior por baixo da asa. Então como a pressão em cima é menor, a de baixo é maior, então a pressão resultante é uma pressão para cima que vai fazer o avião voar, que vai gerar essa força aí que eu falei para vocês de sustentação. Só que isso é mentira, porque o ar ele não se encontra ao mesmo tempo, não tem nada na física que diz por que o ar se encontra ao mesmo tempo no final da asa do avião ali, como eu mostrei para vocês. E isso foi testado em laboratório, em túneis de vento, que é uma coisa muito importante, né? O túnel de vento é um laboratório que basicamente vai jogar vento contra um objeto sólido e a gente vai analisar esse fluxo desse vento, com esse fluido vai ter alguma cor, vai ser algum sensor, alguma câmera que vai ver, como vocês estão vendo aí na tela. Dá para notar que o ar em cima ele não se encontra ao mesmo tempo do que o ar de baixo. E se isso não acontece, o princípio de Bernoulli não acontece dessa forma que falam. Então não é por isso que o avião voa, tá? Então já é o primeiro mito aí, uma explicação muito comum que tem por aí tá errada. A segunda explicação que eu vi no site gringo, inclusive, um site grande de física, fala da colisão das moléculas do ar contra a asa do avião. Lógico que isso acontece, mas não é por isso que o avião voa também, isso aí não explica nada. Ele diz basicamente que as moléculas que batem por baixo da asa, eles vão ter uma energia maior do que as moléculas
moléculas que batem por cima. Só que isso aí não dá para levar tão em consideração, porque o fluido, o ar, ele é diferente de um outro objeto qualquer, de outras moléculas qualquer. Por exemplo, imagina essa minha mão aqui, eu jogo um objeto sólido contra a minha mão. Se eu jogo um objeto sólido, beleza, ele vai exercer uma força aqui, porque ele vai bater e vai voltar. Só que um fluido, ele não é assim, cara. Se eu assopro, por exemplo, contra a minha mão aqui, o vento, ele vai se espalhar em diversas formas, então a força não é tão direta assim. Não é uma relação tão simples assim de entender. Então essa explicação também não faz muito sentido, não. Então, qual seria a explicação correta? Vamos lá para a parte mais simples e depois eu vou enrolando. Você já deve ter ouvido falar da terceira lei de Newton, que é a famosa ação e reação, né? Que a gente chama vulgarmente. Porque se eu exerço uma força em algum lugar, esse lugar vai exercer uma força de volta para equilibrar. E o que a asa do avião realmente faz, isso realmente acontece, um avião não consegue voar se ele não fizer isso, é deslocar o sentido do fluxo do ar. Então o ar, ele vem de frente, na verdade é o avião que vai contra o ar, mas dando mesmo, né? O avião vem de frente, o fluxo, ele tá vindo reto aqui, ele vai passar pela asa do avião e vai descer. Então a asa do avião tem essa propriedade, né? Que inclusive esse tipo de objeto que desvia esse fluxo chama aerofólio. A asa do avião é um aerofólio, que o ar vai vir assim e vai ser deslocado para baixo. Então, como tem ar sendo deslocado para baixo, por causa da conservação do momento linear, né, que trata da quantidade de movimento, né, da energia do movimento, né, o ar vai ser deslocado para baixo, logo essa massa de ar vai, por reação, vai deslocar a asa do avião para cima. Isso que vai fazer essa força de sustentação aí acontecer no avião, beleza? Então, essa explicação ela tá certa, só que ela é incompleta. Eu já vou entrar um pouco mais em detalhe nisso. E essa explicação também, ela faz mais sentido porque asas do avião quando é reta, o avião também consegue voar. Existe avião que tem asa reta e voa. Então aquela primeira ideia lá que eu falei para vocês, do ar percorrer uma maior distância por causa da forma da asa, como é que isso explica um avião que tem asa reta voar? Bem, aí são duas coisas que fazem esse ar ser deslocado para baixo. A primeira, é o formato da asa de fato, né? Porque se a asa for curvada para baixo, o fluido, ele tem a tendência de seguir o objeto por onde ele passa, porque o fluido ele tem viscosidade, e a viscosidade é a capacidade que o fluido tem de aderir a superfícies e a ligar uma molécula uma na outra, mais ou menos, de uma forma bem rude explicando. Então o fluido ele vai seguir o formato daquilo ali. Então se a asa tem esse formato que aponta para baixo, o fluido vai para baixo. Ou uma segunda forma de conseguir isso, o avião que tem asa reta, por exemplo, é a asa ficar inclinada, tem um ângulo de ataque da asa ali, porque aí o fluido vai acontecer a mesma coisa, por conta dele querer seguir a forma por onde ele vai passar, ele vai vir reto, vai passar por aquela asa inclinada ali e vai descer da mesma forma. Então, um motivo de por que esse deslocamento de ar para baixo, que faz o avião ir para cima por causa da ação e reação, é a explicação mais simples, e isso realmente acontece em todos os aviões. O avião não consegue subir se ar não for deslocado para baixo, basicamente. Só que essa explicação é incompleta, segundo o cara da palestra que eu mencionei, o Doug MacLean, porque ela não diz exatamente como existe essa troca de força do fluxo, do fluido, com a asa do avião. Essa explicação ela é global, é um efeito que acontece, mas não explica os detalhes. E os detalhes eu vou dar uma resumidona aqui também, porque já não acho que já vai até longe demais no vídeo, o vídeo já deve estar grande. É que basicamente existe sim uma diferença de pressão na asa. Então esse deslocamento do fluido gera um gradiente de pressão na asa que vocês estão vendo aí, tá vendo? A pressão vai ficar espalhada de forma diferente para cima e para baixo da asa. E ao longo do comprimento também aí dessa seção transversal. Isso gera esse gradiente de pressão. Mas isso não quer dizer que aquela primeira explicação da diferença de pressão está certa. A gente pode entender de uma forma bem grosseira mesmo, de que essas pressões que acontecem aí na asa, elas são meio que uma consequência do desvio do sentido do fluido, do que é a causa do avião voar, entendeu? Então existe uma diferença de pressão, mas é meio que uma consequência desse deslocamento. E segundo esse cara, só a terceira lei de Newton também não dá para explicar completamente. A gente precisa da segunda lei de Newton, que é aquela F igual a m vezes a, que é massa vezes aceleração. O fluido tem massa e quando o fluido desloca, né, quando ele muda a trajetória dele, ele vai ser acelerado. Então a gente tem massa, vai ter o fluido sendo acelerado, ele vai gerar uma força. E segundo esse cara, somente um fluido que está tendo aceleração é capaz de gerar uma força resultante positiva para cima da asa do avião. E é essa força aí que vai interagir com esse gradiente de pressão, né, por conta do deslocamento, né, porque a asa do avião ela vai voar, ela meio que vai espremer, vamos dizer assim, uma forma bem burra de dizer, ela vai espremer o ar que está vindo na frente dela. Isso naturalmente vai gerar toda essa diferença de pressão. E a pressão ela não existe se não tiver nada para contrapor ela. Não posso exercer pressão no nada. Tem que ter alguma coisa para contrapor essa pressão. E o que contrapõe esse gradiente de pressão são essas forças geradas pela aceleração do próprio fluido. E a gente tem que lembrar que o fluido também,
Já é um negócio bem mais enrolado, né? Ele é um contínuo, né? Ele vem da mecânica do contínuo. Isso quer dizer o quê? Que uma massa de fluido que vem na frente, ela exerce força na massa de fluido que vem para trás, entendeu? Então o fluido ele troca força entre ele. E essa troca de força aí por causa da aceleração, porque então vamos resumir, recapitular. O fluido ele é desviado do curso dele, ele gera aceleração, essa aceleração gera força que vai contrabalancear aí esse gradiente de pressão da asa. Então é assim que a força é trocada. E isso acontece de diversas formas diferentes ao longo da altura da asa. Bem na superfície da asa acontece uma coisa, um pouco mais distante acontece outra. Um lugar mais distante ainda, bem distante da asa para cima e para baixo, já acontece outra coisa diferente. Então meio que assim, não existe uma fórmula da física que explica completamente como que isso acontece. Cada fórmula explica um pouquinho, explica cada coisa. E o entendimento mais geral, na minha opinião, por isso que eu passei para vocês, é de que é a terceira lei de Newton, de que o fluido é desviado para baixo e, por reação, joga a asa para cima. Então, acho que essa é a explicação mais simples, mais correta para a galera se entender, beleza? Mas saibam que tudo isso que eu falei importa, né? Só essa explicação é incompleta, então é um negócio muito difícil mesmo. Nesse cara, nessa parte, conseguiu concluir porque que a asa do avião faz ele subir, né? E é por isso que existe um negócio, né? O avião ele é calculado com base em experimentos de laboratório, não com base de uma única fórmula da física. Esses experimentos aí em laboratório servem para a gente medir o tal do coeficiente de sustentação, que aí, com base em análise, o experimento vai relacionar qual a geometria da asa com a força de sustentação. Então é mais ou menos assim que é projetado o avião, e não exatamente com uma única fórmula da física que vai se aplicar para todos os casos, beleza? E aí essa parte mais difícil, né? O resto da explicação do porquê que o avião voa é mais simples. Porque o próprio motor do avião, que tem aquelas hélicezinhas lá, aquelas hélices são aerofólios também, eles têm essa propriedade de deslocar o ar, só que elas estão girando e elas estão em outro sentido. Então a asa vai gerar essa força de sustentação para cima, mas aquelas hélices do avião vai deslocar ar para um lado e vai fazer o avião ir para frente. Basicamente é isso, o princípio é o mesmo. E aí tem também o tal do arrasto, né? O arrasto, esse sim vem por causa do atrito, né, do avião com as moléculas de ar, né? E também o arrasto acontece muito por causa de vórtice. Mas isso aí é um outro assunto, cara. O vórtice no avião é um negócio mais enrolado ainda do que isso que eu falei. Mas basicamente é o motivo do avião ter essa asa inclinada para trás assim, para diminuir essa resistência e diminuir o arrasto. E outra coisa que acontece no avião é que se ele subir muito, né, o avião ele tem como é que eu vou dizer, umas posições ideais para ele funcionar, porque se ele subir muito assim, esse fluxo, né, chega num momento, um ponto crítico que o fluido não consegue descer, ele não consegue acompanhar essa descida aqui da asa. Então o fluido ele vai passar direto e o avião perde essa força de sustentação dele e começa a cair, cara. Olha que doideira, né? E esse também é o motivo de existir aquele flapzinho aqui atrás, aqui, vocês já viram que esse avião aqui não faz isso, né? Mas que ele faz assim para baixo, né? E o motivo do flap fazer isso para baixo é porque ele vai deslocar mais ar para baixo, logo ele vai subir mais, entendeu? Então ficou bem simples de entender agora, né? Entendendo essa explicação geral. E se ele baixar esse flap de um lado só, ele só vai subir de um lado, ele vai virar assim, se ele baixar do outro, vai subir pro outro lado assim. Então acho que é isso aí, galera. Deu pra entender mais ou menos o geral, deu pra ver que é um negócio muito enrolado, mas que eu tentei explicar aqui, esclarecer e principalmente desbancar os mitos aí do porquê que o avião voa. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal também, segue lá no Instagram, @canal Oráculo, e manda esse vídeo pra algum amigo aí que gosta também do assunto e valeu!